Oi, gente, que Oi. bom ter vocês aqui novamente. Eu com a minha parceira Ju Silveira. Sempre. Sempre sem fazer abraços e nada, só de longe, tá? A gente anda proibida de algumas A gente tá proibida coisas, pela mas produção, vamos lá. ela tá nos colocando assim um pouco de método, na verdade, essa situação. Mas enfim, vamos pra próxima. Primeiro a gente queria agradecer a Michelle que tá aqui com a gente hoje, né, Ju? Um prazer receber ela. Um né? prazer. No nosso programa, falando sobre um assunto que vai ser bem intenso, gente. Então, assim, acho que o principal motivo do nosso programa é tratar de maneira muito tranquila, principalmente um assunto como esse, que vocês vão entender o motivo da atenção, né? Mas antes da gente apresentar a Michelle, né, a gente vai falar, nos sigam nas redes sociais, no nosso Facebook, no nosso Instagram. É tenso, mas tá tudo certo. O nosso canal no YouTube saindo coisa quentinha, lindinha do forno, tá? Agora passo a palavra pra minha parceira Ju Silveira, apresenta a Michelle. É isso aí. A Michelle quem vai apresentar hoje é ela mesma, mas eu queria dizer antes que é um prazer ter a Michelle aqui, assim como todas as pessoas que se propõem a vir discutir assuntos tensos, mas que fica tudo certo no final. E a Michelle está, como mais uma convidada nossa, se colocando à disposição para a gente falar um pouco de assuntos que são tensos em pleno século XXI, por incrível que pareça. Então a gente vai trazer uma realidade que é muito comum no meio feminino, aqui hoje, e bem importante a gente discutir, né, Michelle? Mas que as pessoas não colocam isso, não né? colocam. É algo velado. Exato. Totalmente. Virou bandeira da Michelle, a gente quer que a Michelle nos conte um pouquinho, Michelle, quem é a Michelle, como é que começou isso aí? Bom, primeiro eu queria agradecer vocês pelo convite, fiquei super honrada, porque quando eu conheci um pouquinho do programa e vi o vídeo, eu pensei, é tenso, mas tá tudo certo. Como assim? Isso é só comigo que acontece? Não, acontece com todo mundo, né? O tenso, tá tudo certo. E aí eu me senti super à vontade. Então tá aqui, e é a primeira vez que eu vou falar isso em público, eu nunca falei isso prazer, nem no meu Instagram. Já recebi várias pessoas me pedindo assim, fala um pouco mais da tua vida, quem é a Michelle, o que tu faz, qual é a tua rotina, como é que tu caiu aqui. E eu nunca falei, nunca me senti preparada pra falar sobre isso. E tu tá te sentindo à vontade agora? Aqui à vontade. E eu acho que o espaço de ter duas mulheres também me deixou super à vontade, assim. Então, eu sou economista por formação e busquei sempre me qualificar na área de administrativo e financeiro, em gestão de negócios. Fiz muito isso e consegui, né, alcançar alguns degraus aí que muito me orgulha a minha história, mas não foi fácil, não foi nada fácil, e eu acho que é isso que eu posso iniciar então contando um pouquinho como é que foi que eu iniciei e tive um espaço como mulher e como executiva. Eu acho que o principal, né, nessa jornada, né, Ju, é a quebra. Como aconteceu esse momento da quebra desse estereótipo, né? E o qual foi o detalhe, eu acho que a gente pode chamar de detalhe, né, Ju? O detalhe que faz toda a diferença nessa história, que é algo velado. Porque tu escolheu a profissão Foi. de executiva, né, de trabalhar para negócios, e aí Isso. eu acho que tem um caminho que a gente quer Tem. saber como é que Tem, constrói e isso. eu tenho certeza que muita gente vai se identificar quando eu falar, porque realmente as pessoas evitam comentar. Eu te ouvi de cara, me identifiquei. Então eu ainda fazia faculdade, né? Vim embora para Porto Alegre, fazia faculdade de economia. Tu é de onde? Alegrete. Alegrete. Ah, legal! E aí, iniciando aqui a faculdade, eu fazia um estágio e aí eu pensei, preciso ir para uma empresa maior e trabalhar na minha área. E aí eu consegui, então, uma posição de assistente financeiro numa empresa muito grande aqui em Porto Alegre. E aí um grupo muito grande, então, mas eu era apenas uma assistente financeira. E aí eu comecei a trabalhar e fiquei pensando como que eu faço para o time de gestores e a diretoria me observar, me enxergar. Se entenderem De que que tu tem forma? potencial. De que forma vão me olhar, porque era muita gente, realmente era uma empresa muito grande. Então eu pensei, eu preciso chamar atenção de alguma forma, e vai ser na minha roupa, na forma como eu vou me vestir, como eu vou me posicionar, e não é só isso, era tudo, né? Isso envolve também a disciplina, o horário, o comportamento. Eu sempre observava os gestores, eles nunca se misturam com o seu time, com a sua equipe, eles estão sempre, vão almoçar sozinhos. Aí eu comecei a observar Os comportamentos e repetir. Eu não era nenhuma líder, não era nenhuma gestora, mas eu queria aquela posição. Uhum. Só que
eu sabia que eu tinha ideias, que eu tinha muitas inovações para colocar ali, para trazer a meu intelectual para a empresa, mas eu pensava, as pessoas não sabem disso. Só que então eu vou chamar a atenção dessa forma. E aí eu comecei a me vestir como uma executiva mesmo. E eu investi o meu pouco salário que eu ganhava apenas nas minhas roupas. Né? Quem me olhava achava provavelmente que eu era uma gestora, porque eu me vestia como tal. Mas gostava daquilo, porque aquilo me empoderava, me deixava super confiante comigo mesma. E realmente, assim, isso começou a chamar atenção. Quem é aquela menina que se veste muito bem, está sempre bem comportada, bem educada? E aí, a partir daí, então, eu comecei a ter espaço para colocar as minhas ideias em prática e mostrar realmente que eu estava disposta a ir além e contribuir com a empresa, né? Porque toda empresa quer resultado. E eu tinha ideias para trazer resultado. Eu queria ser uma executiva para trazer resultados. E aí foi realmente a partir daí que eu tive grandes oportunidades, eu fui subindo degraus. E aí eu me inseri nesse mundo de executiva mesmo, de gestora, de líder. E aí eu comecei a ver um outro lado dessa situação que eu queria tanto. E que realmente, assim, eu vestia a camisa, eu fui muito feliz durante muitos anos exercendo esse papel de líder. Mas me mostrou um outro lado, assim, uma outra realidade que eu passei por cima, né? De valores, de situações que mexeram comigo, mas depois de muitos anos. Isso é tão interessante, o quanto, por vezes, a gente acaba idealizando, e aí aquele programa que o nosso amigo Gabriel comentou, exatamente. Quando a gente idealiza algumas coisas e a gente, por vezes, não mede esforços também para chegar lá, e quando chega, a gente sequer reflete, né? Mas isso eu acho que tem fases da vida que faz sentido e outras não. E aí agora naquele momento... Quando a gente não está pensando ainda em outras aquisições, em outras construções, exatamente. Esse é um valor. Eu acho que isso eu super valorizo, momento, assim, né? Eu acho bastante. Muito bacana quando as pessoas se dedicam mesmo quando tá na empresa, sabe? Veste a camisa, segue as regras da empresa. Eu acho que é isso mesmo, tá certo, e tem que ser, né? Quem não quer um colaborador assim? E eu fui assim durante muitos anos e sou assim por onde eu quero que eu esteja. Só que tem situações, como toda empresa, que tem regras, que tem as suas leis ou diretrizes, ainda que muito veladas, e a gente tem que seguir, ou a gente tem a opção de ir embora. Né? E eu me deparei de cultura, né? Muito. Então, assim, eu fiquei, para vocês terem uma ideia, assim, durante quase 6 anos na posição de gestora, e eu era a única mulher num grupo de 15 homens. Isso ainda é uma realidade, sabe? Que eu participei assisti uma palestra, enfim, que diz que as mulheres não se candidatam aos cargos porque elas se sentem, a maioria, 60% capazes para assumir aquela posição, enquanto os homens, em geral, independente da sua condição, se sentem 100% capazes. Então, eu acho que tem aí um comportamento, e isso vem muito ao encontro, Michele, do teu projeto, porque isso tem a ver com comportamento, é a autoconfiança de se sentir capaz de assumir alguma coisa que tu pode não estar totalmente preparada nesse momento, mas ali na frente tu consegue construir esse caminho porque tu tem potencial. E a gente não faz muito esse movimento, a mulher, nesse ponto a mulher é mais pragmática, né? A impressão que eu tenho, ela tem uma confiança menor. Mas você sabe que isso aconteceu comigo, né? Porque a Michelle não sabe, mas a Ju sabe, eu sou presidente da entidade jovem em Santa Maria e eu não fui eleita, eu fui convidada. E a primeira situação que me ocorreu foi justamente isso: será que eu tenho potencial? Porque eu fui convidada para um cargo em que predominantemente é ocupado por homens, né? Então eu acredito que eu seja talvez a única presidente jovem a nível do Rio Grande do Sul. Mas isso é uma coisa interessante. Eu queria perguntar até para a Michelle, porque a Carol trouxe bem colocado a questão de como é que é esse trânsito no mundo feminino, porque a gente está num mundo predominantemente executivo masculino. Como é que começou o mundo executivo, que é o projeto que tu toca hoje, belíssimo, que eu sigo, inclusive, indico para vocês que estão assistindo que sigam também, mas o mundo executivo fala do posicionamento da mulher no mercado executivo. Conta pra gente como é que isso começou a partir dessa tua história,
que é incrível, né, de se dar conta, de fazer um caminho no qual a executiva pode sim usufruir da sua ferramenta do feminino, e como é que isso hoje ajuda outras mulheres nesse processo que tu integralizou aí no mundo executivo. O interessante, assim, de toda essa minha trajetória é que eu também, isso tudo que eu contei pra vocês desde o início, a forma como eu me posicionava diante da minha postura e da minha aparência, ninguém me falou, tá? Isso era coisa que eu observava muito mais nos homens e eu tentava imitá-los. Porque eu sabia que só os homens estavam lá, então eu queria aquele lugar. E eu tentava me posicionar tanto igual aos homens que eu bloqueei os meus sentimentos, o meu lado feminino mesmo. Porque eu pensava assim, eu observava nas reuniões, não, você demite, ela não. Porque mulher se emociona, daqui a pouco fala alguma coisa, alguma bobagem. E aí eu pensava, não, eu não vou me emocionar. Eu tenho que ser que nem os homens. Mas tu sabe que eu vou te dar uma situação. Eu acho que isso é muito cotidiano até no nosso dia a dia. Eu percebo no meu dia a dia homens tentando me patrolar. Porque justamente assim, ó, a Carol é querida, a Carol é simpática, ela é engraçada, tu entende? Daí às vezes eles vêm de patrola, sabe? Tipo assim, não aí é uma questão de valor e de educação, entendeu? Tipo, a Carol queridinha, mimosinha, simpática e me patrola. Eu digo, não, só um pouquinho. Game over. Agora ninguém passa por cima de mim, entendeu? Aí é um limite muito tênue entre tu colocar o limite, né? E tu perceber isso e tu também ser feminina. Eu acho que isso é uma coisa muito do nosso cotidiano, né? Eu te falo isso porque assim, ó, eu acabo gerindo uma equipe de 10 pessoas, sabe? E dentro da minha equipe, eu não percebo essa necessidade de autoafirmação dos homens. O que existe um respeito, uma hierarquia, e isso não é uma coisa muito tranquila, mas pra fora as pessoas elas têm uma necessidade, né? Acho que vem muito do ego, da vaidade, né? Que é de te patrolar. Porque tu é mulher, tu não vai falar nada. Só um pouquinho, meu querido, vai pro teu lado que eu vou pro meu, né? Acho que as coisas elas têm que ser pontuadas. Isso no mundo executivo ele acontece muito, né? Muito, é muito comum. Então eu me posicionei muito, eu me bloqueei, eu não consegui usar a meu favor a minha sensibilidade. Meu lado feminino mesmo. Eu pensava, não, então pra eu estar lá, eu vou ser durona, eu vou respirar, eu vou fingir que tá tudo bem, vou lá e vou desligar aquela pessoa. E aí vem a parte mais tensa ainda de tudo. E que eu faço questão de falar, porque eu tenho certeza que muita gente se identifica, é que eu, inclusive, deixei de contratar muitas mulheres para cargos de gestora, porque eram jovens, entre 30 e 40 anos, e que poderiam engravidar. Mesmo que já tivessem filhos, ainda pode engravidar de novo, ou não tem, pior ainda. Então essa pergunta ela vinha durante a entrevista, você pretende ter filhos? Claro, eu pretendo, porque mulher se identifica com mulher, sim. Eu era uma mulher entrevistando outra mulher. E ali eu cansei de deixar de contratar grandes executivas, que certamente seriam, porque ela era mulher e gostaria de ter filhos. E a empresa tinha isso muito velado, que não contratava pessoas. Eu acho que a gente até teria uma outra situação para relembrar, que é a entrevista com a aluna, que ela falava muito sobre essa equidade das pessoas, de gêneros, das qualidades, né? E a maternidade. Mas né? Isso eu acho que a gente vai conseguir conversar no próximo bloco para aprofundar um pouquinho com a Michele, com certeza. Porque é uma questão realmente cultural. A gente não está falando de um comportamento peculiar dela, nem de uma empresa. Nem de uma empresa. A gente está falando realmente de um receio que, em geral, a gente pega pessoas com grande potencial e intelectual, inclusive, mas eu acho que eventualmente fazem piada disso, e da mulher no ambiente de trabalho e da sua capacidade depois da maternidade. Bom, que eu acho que a gente pode aprofundar já. Certo? Segundo bloco, tudo certo, isso. Então? Tá tudo certo, é tenso, mas é isso, tá tudo certo. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo.
Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Hoje a nossa convidada é super especial, a Michele, né? Falando sobre assuntos tensos, velados. Então, assim, vamos dar a palavra para ela e dar sequência nessa linha de pensamento que eu acho super importante, né, Ju? Depois a gente fala do merchan, fala das nossas redes sociais, agradece, mas vamos deixar a Michele falar. Michele, então, assim, conta até porque pra deixou nós. A gente super curiosa. Exatamente. Qual foi o momento, assim, qual foi exatamente o ponto onde te despertou toda essa sensação de ressignificar o que tu estava sendo ou o que tu estava sentindo naquele momento? Bom, ainda sobre o assunto de mulheres, jovens, para ficar nessa posição de gestor, a empresa tinha esse posicionamento de não contratar mulheres muito jovens e que gostariam de ter filhos, né? Isso não era claramente dito, mas entre as grandes lideranças e quem contratava, isso era muito claro. E aí foi durante esse momento, eu fiquei fazendo contratações durante muitos anos, mas foi durante um momento em que a nossa gestora de RH, na época, engravidou e saiu de licença. E isso foi automático, ela saiu de licença e nós nos reunimos, ok, vamos então prospectar uma nova gestora de RH. A gente não E aí é um precisava parênteses, a falar. maternidade ela já é um estopim, né? Exatamente. Pro fim da tua carreira. E aí, Coisa doida isso. É como se tivesse fazer uma escolha, né? Exatamente. E aí foi nesse momento, então, que eu fui junto com essa equipe de diretoria, numa forma muito confidencial, porque ela então ainda era gestora. Prospectamos uma nova gestora de RH e gostaríamos que fosse mulher e tudo mais. Já estávamos na etapa final, escolhemos uma pessoa. E aí foi nesse momento em que, na hora da votação, né, sim ou não, veio a tona pergunta, e aí? É jovem, tem 34 anos, eu acho que ela tinha na época. Tem filhos? Tem uma filha? Vai engravidar de novo? Meu Deus, sabemos. que tensão, aparente. Então, naquele momento, me caiu a ficha, assim, eu fiquei pensando, não, só um pouquinho, eu tô aqui com 5 homens, eu era a única mulher decidindo essa posição tão importante e eu estava concordando com aquilo, só que eu também era mulher, eu também tinha meus 30 e poucos anos, eu não tenho filhos, eu não tinha filhos, obviamente, mas ninguém me sabia, ninguém me perguntou se eu tinha vontade de ter filhos. Eu não parei para pensar nisso. Nesse ponto não considero o ser humano, né? E aí, fazendo um paralelo entre a gente aqui, eu tive 3 e fiz uma entrevista há pouco tempo e fui perguntada, mas tu quer ter mais filhos? Eu já tenho 3, né? E aí eu disse, não tenho essa pretensão. E eu fiquei pensando, tu realmente duvida que eu tenha capacidade de fazer alguma coisa depois de 3? Tu acha que 4 vai fazer a diferença? E a situação engraçado era isso, assim, né? Como isso pesa como um ponto incapaz. Mas, Ju, é muito claro isso nas empresas, tá? Por quê? Mas por quê? Se engravidar não serve? Porque vira mãe. Parece que o teu foco ele muda, né? E como se tu ela vira conseguisse mãe e aí não dá. E quando vira pai, como é que é? Eu tenho curiosidade, eu preciso trazer um pai pra essa entrevista. Pergunta que eu tô Quando virar pai, alguém pergunta mãe, assim, pai. ficou pai, dificultou a tua vida empresarial, corporativa, Exatamente. como é que tá dormindo de noite? Tu sabe que eu tenho, ontem encontrei eles até, eu tenho um casal de amigos que eles tiveram gêmeos, no momento que eles estavam começando justamente, ela estava recomeçando como empreendedora, saindo do mundo da saúde, indo como empreendedora, gêmeos, imagina assim, um tumulto.
E eu, meu Deus, e ela, psicóloga, obviamente, ela conduziu aquilo de uma maneira, assim, ó, ímpar. E ontem, quando eu olhei pra ela, mas a gente não tava num ambiente muito legal, assim, né? Eu ia dizer assim, nossa, como tu tá mudada. E as crianças só têm 2 ou 3 anos, sabe? O quanto eu conheci ela, e ela era uma guria, e hoje o quanto ela é uma mulher, mas que ela, assim, é outra pessoa. Tu enxerga pra ela aquele empoderamento, e foi justamente o que a Luciana falou pra nós outra vez, aquele empoderamento. Ela chegou com hora pra chegar, hora pra sair, ela cronometrando ele, sabe? A organização, então... E nós sabemos fazer isso muito bem, muito pelo contrário. Eu acho que quanto mais coisas a gente tem, quanto mais responsabilidade, mais habilidade a gente acaba tendo para lidar nesse meio. Mas e aí nasceu o Mundo Executiva? E aí nasceu o Mundo Executiva porque foi a partir daí que eu comecei a me enxergar e resgatar os meus valores, né? Eu comecei a me enxergar. Não, eu sou mulher, eu posso sim usar o meu lado feminino, o meu sentimento na hora de demitir, inclusive, alguém. Eu não preciso ser um homem. São soft skills, né? Ser uma posição, ocupar realmente uma posição de homem. Eu posso usar a minha habilidade feminina. Então, assim, foi a partir daí que nasceu o Mundo Executiva, que eu comecei através desse Instagram postar fotos de roupas mesmo, mas sempre dando uma indicação para as mulheres que ela pode ser ela mesma. Ela não precisa esconder os seus sentimentos, ela não precisa se posicionar como os homens. E isso corporativamente vale? Vale, totalmente. Então, hoje eu me pergunto, e isso também ajuda essas pessoas, como que você está saindo de casa? De que forma você está se apresentando para o mundo e para você? E qual é a atenção das mulheres que te seguem? Isso é uma curiosidade minha. Elas dividem muito contigo, né? Eu percebo porque eu te sigo, tanto nas mensagens, nos comentários, imagino que inbox. Qual é a grande tensão da mulher que segue o Mundo Executiva hoje? É justamente de que forma que ela vai se posicionar perante os homens, perante a diretoria, perante os gestores. Como que vão me enxergar? Será que vão me respeitar se eu estiver usando essa calça? Se eu estiver usando essa blusa? Ah, mas tu não acha que o vermelho fica muito chamativo? Não é a roupa que vai mudar a tua forma de pensar, muito pelo contrário. Isso me desconforta, eu confesso que isso me desconforta, porque por vezes eu chego em reuniões assim que eu tenho uma mesa com 20 homens, e isso me desconforta. Então, claro, obviamente eu nunca vou de decote, enfim, mas me desconforta eu chegar e por vezes eu perceber que eu tô sendo o centro das atenções. Em alguns momentos desconforta, isso é interessante, às vezes. E aí quando eu começo a falar, durante muitos anos, me posicionei agindo como homem, porque eu sabia que eu tinha que ser assim. Eu achava. E tu não dá um espaço, na verdade, né, pra deixar aquele momento feminino, porque tu, às vezes assim, tipo, o chegar, o dar oi, não sei o que, tu passa reto, tu não quer ser notada. E aí tu só vai pra parte objetiva da situação pra te mostrar qual é o teu propósito. Eu tô aqui a trabalho, eu não tô aqui como um objeto pra ser observada, ouvir gracinha. Isso é muito desconfortável, vezes, né? Carol, eu precisei manter o tom dos homens pra poder mas isso era a minha pergunta que eu tava louca pra saber. Saia justa. Passaste por saia justa, imagino num ambiente no qual tu era a única mulher. E, enfim, como dirigente desse grupo. Me fala uma história aí, conta pra gente de uma saia justa mesmo, assim, que te deixou constrangida e precisou um lido, né? Situação de assédio, né? Infelizmente, é tão comum. Somos duas. E passei por isso, mas quem nunca, né? O que eu pensei, e é muito o que as mulheres fazem, porque era assédio em nível de diretoria, então eu pensava assim, se eu falar, talvez é mais fácil me tirar, né? Me tirar e manter quem tá ali. Então eu vou me defender da forma que eu consigo. E vou ficar aqui. Então, eu não quero perder o meu posicionamento. Não quero perder a minha posição. Eu gosto disso aqui, mas... Então, assim, foi difícil. Foi uma saia justíssima. E tive que ser claríssima, né? Senão, vou ter que levar adiante isso. Mesmo assim, ainda tem as piadinhas, tem as gracinhas, né? Continuou isso, mas consegui ainda assim sanar do meu jeito, mas ficou por isso mesmo. Mas isso é uma coisa interessante, porque se a gente vê a cobrança... é de que a gente se posicione, não para de dizer isso na internet, né? Se a gente entra no Instagram, tem frases maravilhosas dizendo que a gente tem que se defender e colocar isso à tona.
Mas também colocar isso à tona, hoje na cultura que a gente vive, envolve tu estar disposto a abrir mão. Exatamente. Né? E isso é uma ginástica, porque exige uma dinâmica da gente, né? Mas tão isso, eu também incrível. concordo, assim, eu acho que daí é aquele momento onde a gente volta a ser e a perceber os nossos valores. Porque a mesma situação aconteceu comigo, eu tive que tomar essa decisão. Ou eu fico aqui, ou eu abro mão. Então eu vou abrir mão. Ou me apoiam, ou eu tô fora. E aí nesse momento que tu percebe o quanto as pessoas não são todas iguais. Isso te dá coragem de seguir adiante, de lutar por algo que tu entende, que tu acredita. Eu falei, não, ou essa pessoa me apoia, ou de nada valeu. Então esqueci e tô saindo fora, tô abrindo mão, né? Essa foi uma decisão muito minha antes de levar isso adiante. E eu levei adiante. Claro que ficou velado, porque foi uma questão minha. Eu pedi, vamos deixar velado isso. E aí a coisa, ela tomou um desenrolar tão bonito que hoje, assim, eu sinto orgulho disso. Tu entendeu? Porque a pessoa que realmente estava ali do meu lado, ela já não tá mais. Claro. Hoje tem uma outra pessoa do meu lado e essa situação, ela é muito clara e eu fico feliz porque eu tive a coragem de levar isso adiante. Porque isso é tão natural por vezes e deixar velado. Mas isso depende muito do cenário, eu acho. Porque tem cenários que a gente tem o conforto de fazer e tem outras que a situação é assim, é tudo ou nada. E aí a gente precisa exigir dinâmica. No meu caso, por exemplo, eu tive uma situação com um cliente. Com um cliente é complicado. Então, a gente ainda vive essa cultura e a gente precisa ter uma dinâmica muito honesta, acho que ser claro, enfim, isso vale tudo. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer, Michele, que é uma curiosidade, eu tenho certeza do pessoal que está assistindo também. Como é que integraliza essa profissional que se posiciona executiva, firme, forte, com as capacidades, habilidades femininas, mas também com as suas habilidades masculinas, porque a gente é feito do masculino e do feminino. Sim, claro. E tá tudo certo. Como é que a gente integraliza isso com a vida pessoal? Porque a mulher, ela é materna naturalmente. Não acho aqui que sejam todas, enfim, acho que a gente tem características próprias, mas tem algumas questões que são da nossa natureza. Como é que integraliza isso? A mulher que é implacável e que é focada no ambiente de trabalho e ao mesmo tempo chega em casa e é a mãe pata, enfim, que abraça todo mundo e cuida de tudo. Eu acho que essa é a nossa habilidade, né? É conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo. E a gente faz porque gosta e porque quer se sentir útil, né? Então, pra mim, eu nunca tive esse problema. Eu sempre consegui... Eu gosto, antes de eu ter este mundo executivo, sempre gostei de me arrumar porque isso realmente me deixa mais confiante. De estar mais... E eu, assim, gente, o arrumar não é o meu arrumar, não é o teu. É a forma como eu me sinto bem, me sinto confiante e empoderada, né? E é isso que eu tento levar para as minhas seguidoras hoje, ajudá-las nesse sentido. Então, eu consigo super me adaptar na minha vida pessoal, né? E tenho o apoio do meu marido, graças a Deus, ele super me apoia. Que é super importante, né? Muito. Nunca me corrigiu antes de eu sair de casa, porque eu também escutava essas piadinhas no trabalho. Como é que teu marido te deixa sair assim? Muito. Eu escutei. Vai pra uma festa? Gente, eu não tô indo pra uma festa. Eu não tava com brilhos, mas era... Se eu estava com uma saia de couro, com uma camisa de seda, não significa que eu tô indo pra uma festa. Eu me sinto bem assim. Então as pessoas largavam essas piadinhas assim, teu marido deixa sair assim? Nossa, eu nunca ia te deixar. Então eu sempre tive esse apoio, consegui sempre esse equilíbrio. Hoje eu trabalho numa empresa, né, uma empresa de mídia exterior completamente diferente do que eu vinha trabalhando antes. Então, e que tem um clima muito mais leve e não precisaria andar executiva, né, na forma de se vestir, mas eu gosto, me sinto bem e não tem ninguém me cobrando por isso. Isso é super importante, né? Gente, realmente, assim, ó, é uma pena que a gente não possa dar sequência, mas logo depois a Michele a produção mas a ideia do bem, a Michele consegue passar. Um minuto já tá, 30 segundos, vamos lá, tua ideia do bem, 5, 4, 3, 2, 1, contando, vai lá. Vamos lá. Vista-se de acordo com o cargo que você quer. Muito bom, mulher objetiva e feminina. Mas o que isso? A gente deu 30 segundos, ela respondeu. Isso aí, Michele!
Michele, onde é que o pessoal te segue nas redes sociais para conhecer um pouco do teu trabalho? Vamos lá. No Mundo Executiva, @mundo_executiva, e eu também tô no canal no YouTube, Michele Castro. Só me seguir lá. Gente, agora no intervalo a gente vai gravar mais um Drops com a Michele. Então, assim, obrigada, Michele, né? Obrigada, Ju. Obrigada mais uma vez por a gente estar aqui nesse escritório, que foi mais uma das coisas que a gente trouxe de parceiros. A gente está aqui em Porto Alegre gravando. Obrigada, Gabriel, que também nos cedeu esse espaço. Obrigada pela tua disponibilidade, que não nos faltem parceiros. Nos sigam nas nossas redes sociais. É tenso, mas tá tudo certo. Nosso canal no YouTube, porque no final, Juju, tá tudo certo. E o que é tenso tem que ser falado, porque fica muito mais fácil. Então tá. Beijo, gente. Até a próxima.